Olá, boa noite. O presidente do Supremo Tribunal Federal lança a Semana da Constituição em celebração ao aniversário da Carta de 1988. O plenário do Supremo julga vínculo trabalhista entre motoristas e aplicativos. O Conselho Nacional de Justiça divulga um protocolo sobre a atuação do Poder Judiciário em situações de crise socioambiental. A STF vai decidir se estados podem autorizar caça de espécies exóticas invasoras. O Superior Tribunal de Justiça nega pedido para suspender a explosão de balsas em operações contra o garimpo ilegal no Amazonas. Crime da 113 Sul. Justiça considera válidas provas produzidas para levar a novo júri popular Adriana Vilela, acusada de matar os pais e a funcionária da casa deles em Brasília. Justiça Eleitoral faz a primeira reunião de dados abertos para fortalecer a transparência e a confiança pública. Jornal da Justiça desta quarta-feira, 1º de outubro, começa agora. O Conselho Nacional de Justiça publicou um protocolo sobre a atuação do Poder Judiciário em situações de crise socioambiental. Anderson Arcoverde tem os detalhes. A resolução tem como objetivo garantir o acesso à justiça em situações de desastre, com atenção especial às populações vulnerabilizadas. O protocolo organiza as medidas em 3 fases a partir da atuação articulada dos tribunais: prevenção e preparação, resposta emergencial diante de crises e continuidade jurisdicional e recuperação. Entre as diretrizes estão a criação nos tribunais de comissões ou núcleos especializados em crises, o monitoramento de processos relacionados e a adoção de planos de ações específicos. O texto destaca ainda a proteção de grupos vulnerabilizados, incluindo povos indígenas, comunidades tradicionais, crianças e adolescentes e pessoas idosas. O Conselho Nacional de Justiça vai apoiar tecnicamente os tribunais, além de promover a capacitação e coordenar a criação de um banco de dados nacional sobre crises socioambientais. O Supremo Tribunal Federal deve julgar nesta semana uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona alterações nos limites do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, em Santa Catarina. Acompanhe na reportagem de Evne Araújo. A ação foi apresentada em 2015 pela Procuradoria-Geral da República contra uma lei estadual de 2009, que reduziu a área de proteção integral e criou o chamado Mosaico de Unidades de Conservação da Serra do Tabuleiro e Terras de Maciambu. Na prática, parte do território passou a ser áreas de proteção ambiental, onde é permitido o uso sustentável dos recursos. Para a PGR, a mudança representou retrocesso na proteção da Mata Atlântica e violou princípios constitucionais. Já o governo catarinense e a Assembleia Legislativa defendem que a lei foi construída com participação das comunidades locais e buscou equilíbrio entre preservação e desenvolvimento. O relator da ação, o ministro aposentado Marco Aurélio, votou pela validade da lei estadual. Ele entendeu que a norma não afronta a Constituição e que a criação do mosaico não significou descuido ambiental, mas sim uma forma de gestão diferenciada das áreas protegidas. O julgamento agora deve definir se a lei catarinense violou ou não os princípios da vedação do retrocesso ambiental e da proteção insuficiente. E o Supremo reconheceu a repercussão geral da matéria, que discute se os estados podem autorizar a caça de espécies exóticas invasoras em seus territórios. O que significa que a decisão deverá ser seguida por todas as instâncias da Justiça. O plenário vai analisar os limites de atuação dos estados na coordenação das ações de controle de espécies invasoras. Ao julgar a ação do partido Avante, o Tribunal de Justiça do Estado declarou inconstitucional a expressão invasoras, presente em diversos trechos da lei estadual que trata do tema, por entender que houve extrapolação da competência estadual e violação ao princípio da separação de poderes. A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo recorreu ao STF contra essa decisão. O julgamento ainda não tem data definida. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido para suspender explosão de balsas em operações contra o garimpo ilegal no Amazonas. Jáfer Araújo.
A decisão foi do ministro Francisco Falcão. Ele negou o pedido de liminar da Defensoria Pública do Amazonas, que visava interromper temporariamente a utilização de explosivos para destruir balsas artesanais de ribeirinhos empregadas na extração de ouro no Rio Madeira, especialmente na região de Humaitá. De acordo com a Defensoria Pública, as operações com o uso de explosivos deveriam ser suspensas, ao menos até o julgamento definitivo de um mandado de segurança submetido à primeira sessão do STJ. O órgão afirma que essas ações são realizadas sem tempo hábil para que os ocupantes retirem seus pertences da balsa, expondo famílias inteiras a riscos de desabrigo, insegurança alimentar e ruptura de vínculos comunitários. A Defensoria do Amazonas reconhece que o combate à mineração ilegal é um objetivo legítimo, mas ressalta que as operações do governo federal e estadual têm revelado desequilíbrio entre o resultado pretendido e os danos causados à população vulnerável e ao próprio meio ambiente. O ministro Francisco Falcão ressaltou que os requisitos previstos na lei que disciplina o mandado de segurança não foram preenchidos, o que impede a concessão da tutela de urgência. O relator ainda apontou que a análise da prova documental apresentada não permite verificar de forma imediata ação ou omissão das autoridades apontadas como coatoras que configure ilegalidade ou abuso alegados no processo. Ele destacou que a própria Defensoria Pública reconhece a complexidade da causa e a relevância do tema, o que exige um exame mais aprofundado pela primeira sessão do STJ. Diante disso, Francisco Falcão determinou a notificação do ministro da Justiça e Segurança Pública, do secretário de Segurança Pública do Amazonas e do superintendente regional da Polícia Federal no Amazonas para que prestem as informações solicitadas. Por fim, o relator determinou que a Advocacia Geral da União seja cientificada para, caso queira, ingressar no processo. A Justiça ratificou como válidas as provas produzidas para levar a novo júri popular a arquiteta Adriana Vilela, acusada de matar os pais e a funcionária da casa deles em Brasília. O crime ocorreu em 2009 na quadra 113 Sul do Plano Piloto. Rafaela Vivas tem as informações. No começo do mês passado, o Superior Tribunal de Justiça anulou o Tribunal do Júri e a condenação de Adriana Vilela, apontada como mandante do crime. Mas agora a Justiça do Distrito Federal revalidou as provas reunidas até o início do júri popular. Documentos, vídeos e depoimentos reunidos na fase de instrução serão usados para uma nova decisão judicial. Além da revalidação, foi dado ainda um prazo de 10 dias para que a defesa da acusada se manifeste sobre a necessidade de produção de novas provas. Presos a mulher e o filho de deputado estadual que está foragido na Bahia. Ministério Público Federal pede que Justiça anule contrato de exploração de terra indígena. E Polícia Federal faz operação para combater o contrabando de cigarros eletrônicos. Confira. A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal em Santa Catarina, cumpriu mandados de busca e apreensão em Chapecó. A ação foi de repressão à propaganda, contrabando e venda ilegal de cigarros eletrônicos. Uma mulher de 54 anos e um homem de 32 foram presos em flagrante. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para anular um contrato que autoriza a exploração de terra indígena no Vale do Javari, no Amazonas. Em 2022, empresas tentaram se aproximar das comunidades indígenas, induzindo lideranças a assinar documentos sem consentimento coletivo e entrando na terra indígena sem autorização, o que violou normas internas e a autonomia dos povos. O Vale do Javari ficou conhecido devido ao assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips na região. A Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério Público da Bahia e a Força Correcional Especial Integrada fizeram uma operação contra uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro do jogo do bicho, agiotagem, extorsão, receptação qualificada e infrações penais em Feira de Santana. Na Bahia foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e o bloqueio de 9 milhões de reais das contas dos investigados.
O Supremo aprovou súmula vinculante que afasta caráter hediondo do tráfico privilegiado. A decisão dos ministros foi em sessão virtual. O tráfico privilegiado é uma forma mais branda do crime, aplicada a réus primários e sem vínculo com organizações criminosas. E tem tratamento penal menos grave, com possibilidade de diminuição da pena. As súmulas vinculantes têm efeito obrigatório para todo o judiciário e para a administração pública, nas esferas federal, estadual e municipal. O objetivo é a uniformizar a aplicação da lei e reduzir a insegurança jurídica sobre o tema. A seguir, tem as informações da sessão plenária do STF de hoje. A primeira sob o comando do ministro Edson Fachin. E o novo presidente abriu os trabalhos falando das ações em comemoração aos 37 anos da Constituição Federal. A gente mostra tudo no próximo bloco. Até já! A sessão plenária desta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal foi a primeira sob o comando do ministro Edson Fachin. E o novo presidente da Corte anunciou uma série de homenagens pelo aniversário da Constituição Federal, que no dia 5 de outubro completa 37 anos. O destaque é a atuação do Supremo como guardião da Carta Magna. A Rádio e TV Justiça prepararam uma programação especial a ser exibida ao longo da semana. Acompanhe com o repórter Pablo Lemos. São 37 anos com a missão de guardião da democracia. A Constituição de 1988 é o ponto de partida para entender os direitos fundamentais de todo cidadão brasileiro. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade. Para marcar a data, celebrada em 5 de outubro, o Supremo Tribunal Federal deu início à Semana da Constituição. No próximo domingo, como sabemos, dia 5 de outubro, a Constituição completa 37 anos e noticio, portanto, que no dia de hoje, 1º de outubro, esse Supremo Tribunal Federal inicia uma semana de celebrações. Teremos uma agenda composta de atividades presenciais, exposições, transmissões audiovisuais e intervenções simbólicas nas dependências deste tribunal. Aqui na frente da Corte, a Constituição ganhou o tamanho que condiz com a missão que carrega ao lado do STF, a de guardião da democracia. Isso significa que o Supremo é responsável por interpretar a Carta de 88, aplicar o que está previsto no ordenamento jurídico e assegurar que princípios constitucionais sejam respeitados por todos, inclusive pelos poderes da República. Uma programação especial na TV Justiça vai destacar o papel da Constituição nesses 37 anos. No dia 3 de outubro, estreia o documentário 37 anos da Constituição Federal, que vai contar como a Carta Magna consolidou direitos que mudaram a vida do cidadão brasileiro. Brasilidade que se representa também em cada direito garantido pela Carta-Mãe de todas as leis, em 250 artigos escritos não só pelas mãos dos 559 parlamentares constituintes, mas de trabalhadores, estudantes, jovens idealistas, homens e mulheres. O Jornal da Justiça passa a exibir a partir de 6 de outubro uma série de 5 reportagens especiais. A repórter Evine Araújo vai mostrar a evolução histórica dos direitos fundamentais. Para proteger esses direitos, a Constituição de 1988 criou mecanismos como a ação popular e a ação civil pública, instrumentos que permitem à sociedade cobrar do Estado e das instituições a proteção de interesses coletivos. A Rádio Justiça vai ouvir quem participou dos bastidores da Assembleia Constituinte, numa série de debates que inclui a participação do ministro aposentado do Supremo, Aires Brito. Um hot site comemorativo aos 37 anos da Constituição reúne um quiz interativo e educativo,
além de exposição fotográfica e matérias especiais. Também foram distribuídos no tribunal exemplares da Constituição, inspirados no personagem da cartilha do programa STF na Escola. O portal do STF também disponibilizou conteúdos que vão explicar ao longo da semana como as decisões da Suprema Corte impactam diretamente a vida das pessoas. O YouTube do STF e da Rádio e TV Justiça mudaram o banner para marcar a data. E as duas redes sociais vão divulgar a programação especial de aniversário dos 37 anos. Na biblioteca do STF, uma seleção especial de diferentes exemplares da Constituição. No domingo, haverá uma mobilização nacional nas redes sociais, coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com os 95 tribunais do país. No início da sessão plenária, o agora vice-presidente do Supremo, Alexandre de Moraes, deu as boas-vindas ao novo presidente da Corte, o ministro Edson Fachin. Moraes disse que o tribunal está sob o comando de um líder competente, leal e amigo. Tenho grande satisfação, grande orgulho, a grande honra de poder novamente ocupar a vice-presidência com Vossa Excelência, assim como já o fizemos no Tribunal Superior Eleitoral, agora no Supremo Tribunal Federal. Tenho a certeza, Vossa Excelência, que da minha parte terá toda a contribuição que solicitar, que necessitar, como também fizemos no Tribunal Superior Eleitoral. Serão 2 anos de muito trabalho, 2 anos atribulados, como nós podemos ver, no cenário nacional e internacional, mas sob a vossa liderança, o Supremo Tribunal Federal passará esses 2 anos com independência, com altivez e cumprindo todas as competências constitucionais que o legislador e o povo brasileiro nos concedeu. Nesta quarta-feira, o plenário começou a julgar processos que tratam da existência ou não de vínculo trabalhista entre motoristas e plataformas digitais. O tema estava sendo tratado no âmbito das turmas e em decisões monocráticas. A repórter Marta Ferreira explica. O assunto envolve a chamada uberização, que é um modelo de trabalho criado a partir de plataformas digitais com flexibilidade de horários e por demanda. Em discussão, a existência ou não de vínculo de emprego entre motoristas e aplicativos de transporte e de entregas. O tema chegou ao Supremo em 2 recursos apresentados pelas plataformas Rappi e Uber. As empresas questionam decisões da Justiça do Trabalho que reconheceram vínculo empregatício. A Rappi alegou que essas decisões desrespeitaram a posição da própria Corte, que entende não haver relação de emprego formal com os entregadores. Já a Uber argumenta que é uma empresa de tecnologia e que a decisão viola o princípio constitucional da livre iniciativa de atividade econômica. A decisão do Supremo terá impacto sobre 10 mil processos que estão parados em todo o país à espera de um posicionamento do plenário. O recurso da Rappi é de relatoria do ministro Alexandre de Moraes e o da Uber do ministro Edson Fachin. Essa primeira sessão foi dedicada às sustentações orais das partes e dos interessados no tema. O advogado da empresa argumentou que a Rappi é apenas uma plataforma de intermediação e que os entregadores atuam de forma autônoma. 64,1% desses trabalhadores preferem trabalhar como autônomos. 24,7% preferem ou querem ser microempreendedores individuais, que também são autônomos. Apenas 11,3% desses transportadores gostariam de trabalhar sob um contrato por prazo indeterminado, ou seja, sob o regime da CLT. Já o advogado do entregador alegou que a Rappi é uma empresa de transporte de mercadorias. Não há autonomia, já que o profissional não define preço, rota e nem mesmo se será direcionado para fazer o serviço. Quem estipula os valores a serem cobrados é a Rappi, não é o entregador. O entregador, se ele recusar viagens seguidamente, como aqui parece que é uma disposição
absolutamente tranquila, ele recebe sanções. Isso foi detectado na instrução processual. Sanções que podem chegar ao seu descadastramento, ao seu desligamento. A advogada da Uber destacou a importância da livre iniciativa, que beneficiaria as 3 partes envolvidas: a empresa, os motoristas e os consumidores. Estamos falando de um contrato cível, onde não significa que seria terra de ninguém. Não é só a justiça do trabalho que protege e que defende. A justiça comum é igualmente uma justiça muito séria. E, excelências, todo contrato civil é regido por normas milenares que existem no nosso ordenamento jurídico. A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul participou como interessada no tema. O advogado argumentou que não se deve engessar novas formas de trabalho. A preocupação da Fiergs é de que possamos engessar novos modelos, pretendendo dar soluções antigas a novas relações. Portanto, e em conclusão, a prudência relatória aqui, neste caso, ela não é imobilismo, é uma escolha responsável por um caminho que concilia inovação, inclusão e segurança jurídica. A Central Única dos Trabalhadores também foi ouvida. O advogado defendeu o reconhecimento do vínculo. A reforma trabalhista de 2017 criou a figura da relação de emprego intermitente, como alternativa à relação de emprego clássica. Modalidade, aliás, reconhecida como constitucional por este Supremo Tribunal Federal nas ADIs 5826, 5829 e 6154. Eu tenho aqui comigo no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Obrigado por estar aqui com a gente. Gisele, você pode explicar para a gente qual a importância desse tema que demanda todo esse tempo na sessão de hoje? Se não me engano, volta amanhã, não é isso? Exatamente. As sustentações orais ficaram marcadas para serem finalizadas amanhã. E é um caso, né, William, que você observa que envolve vários direitos. O direito relacionado à livre iniciativa, à livre concorrência, o direito que trata do trabalhador, a proteção social do trabalhador, e envolve até mesmo nós, os consumidores, né, que também podemos ser impactados a partir de uma decisão que vai definir especificamente se é considerado uma relação de emprego regida pela CLT, essas relações entre a empresa e o motorista ou entregador. Foi um serviço, uma necessidade que surgiu no âmbito social e na economia, e o que o ministro, né, e o Supremo Tribunal Federal precisa decidir vai ao encontro, né, do que, de repente, já tem sido analisado pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem decidido que essas relações são relações de emprego. Já o Supremo Tribunal Federal teve decisões que admitiram outras formas, outras modalidades de relação, que seriam formas alternativas da relação do trabalho e que não ficariam restritas a este modelo seletista. Então, para uma decisão tão importante como essa, de tamanha envergadura, que envolve inclusive entendimento do TST e também como o Supremo Tribunal Federal tem analisado esse tema até então por meio das turmas, é preciso realmente que haja aí uma interlocução com todas as pessoas envolvidas, com todos os setores envolvidos. Então, esse momento de sustentação oral é onde são apresentados todos os argumentos, tanto de quem é autor ou réu, recorrente, recorrido, além dos vários amigos da corte que também foram ouvidos na sessão de hoje, todos eles interessados em realmente contribuir para a finalização e a análise dos ministros em relação a esse tema. Não foi à toa que nós tivemos no recurso extraordinário uma convocação de audiência pública. Então, o julgamento ainda vai prosseguir, né, porque nós vamos ter a conclusão das sustentações orais e, num outro momento, será designada uma sessão para que seja feita o julgamento tanto da reclamação quanto do recurso extraordinário. Daí demonstra a importância do debate para a solução do tema. Ok. Você volta amanhã às 14 com a sessão plenária? Sim, estarei aqui. Obrigado, Gisele. E hoje é o Dia Internacional das Pessoas Idosas. Elas representam quase 23% dos eleitores brasileiros. Uma parcela da população que não tem mais obrigação de votar,
mas ainda assim faz questão de participar desse processo democrático. Rafaela Vivas. No Brasil, todas as pessoas acima de 16 anos têm o direito de votar, sendo obrigatório aos eleitores que têm entre 18 e 69 anos. A partir dos 70, o voto volta a ser facultativo. Lúcia Jucá é professora aposentada. Ela se lembra bem a primeira vez que foi às urnas. Foi depois da ditadura militar, quando já tinha mais de 20 anos. Hoje, por causa da idade, não tem mais esse dever. Mas, mesmo assim, Lúcia faz questão de votar. Enquanto eu tiver saúde, e acesso com tranquilidade, eu voto. Nas eleições municipais de 2024, enquanto 93% dos jovens de 16 e 17 anos compareceram às urnas, a faixa etária de 70 a 74 anos registrou apenas cerca de 67% de comparecimento. No caso dos idosos, com idades de 75 a 79 anos, essa taxa caiu para cerca de 50%, de acordo com dados do TSE. Para a Justiça Eleitoral, os números apontam que o comparecimento dessa parcela da população às urnas deve ser sempre estimulado. Nós temos que manter o jovem convidado e temos que convidar a velha e o velho também a participar, porque ele continua respondendo na Previdência, porque ele continua respondendo com os impostos, porque ele dá o testemunho de sua experiência, inclusive pela luta democrática, porque quem tem mais de 70 anos sabe o que é a não democracia, o que é uma ditadura, e por isso ele pode participar de uma forma muito mais efetiva. A Justiça Eleitoral fez a primeira reunião de dados abertos para fortalecer transparência e confiança pública. Repórter Daniela Ramalho. O Tribunal Superior Eleitoral promoveu a primeira reunião de dados abertos da Justiça Eleitoral. Evento organizado pelo Grupo de Trabalho de Dados Abertos, em parceria com a Secretaria de Modernização, Gestão Estratégica e Socioambiental do TSE. O encontro reuniu autoridades, servidoras e servidores em formato presencial e virtual. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, destacou a relevância da transparência como princípio constitucional e como compromisso permanente da Justiça Eleitoral. A transparência e a publicidade são princípios constitucionais e, portanto, nós estamos dando cumprimento muito mais a uma justiça como a Justiça Eleitoral, que é um ramo do Poder Judiciário que trabalha com dados do público, para o aproveitamento e conhecimento e principalmente para a formação de suas convicções a todos que compõem o eleitorado brasileiro. A ministra reforçou que a divulgação de dados eleitorais, como número de eleitoras e eleitores, perfis regionais e participação de mulheres e homens no eleitorado, permite um retrato fiel da democracia brasileira ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, enfatizou a necessidade de proteção de informações pessoais, em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados e com a Lei de Acesso à Informação. O diretor-geral do TSE, Miguel Piazzi, ressaltou a importância da dimensão democrática da iniciativa. É por meio dessa interlocução que também promovemos a democracia. Potencializamos o uso estratégico das informações eleitorais, o aprimoramento de políticas públicas e a criação de soluções que ampliem a confiança da sociedade nas instituições. A secretária de Modernização, Gestão Estratégica e Socioambiental do TSE, Sabrina Ribeiro, destacou o papel dos dados como instrumentos de fortalecimento da cidadania. Os dados abertos, eles não são apenas números e planilhas. Como bem disse o nosso diretor-geral novamente, eles são como pontes. Pontes entre a justiça eleitoral e a sociedade, pontes que conectam a informação à cidadania e que, dessa forma, reforçam a confiança pública nas instituições. O evento teve o objetivo de reafirmar o compromisso da Justiça Eleitoral com a transparência e a segurança da informação, fortalecendo a relação de confiança entre o eleitorado e as instituições democráticas. Serão 2 dias de evento. A advogada Verônica Abdala Sterman tomou posse como ministra do Superior Tribunal Militar. Ela é a segunda mulher a assumir uma vaga no STM em 217 anos de instituição.
Quem acompanhou a cerimônia e traz os detalhes é o repórter Pablo Lemos. Verônica Abdala abriu o discurso de posse ressaltando a chegada de mais uma mulher na mais alta corte militar do país. Que este marco não seja apenas um símbolo isolado, mas um passo para que o nosso judiciário, no futuro, não precise mais de datas, de gestos ou de estatísticas para lembrar que mulheres estão presentes em igualdade. Que nossas filhas e netas encontrem um judiciário em que a igualdade seja um pressuposto, não uma conquista. A ministra passou a ocupar a vaga destinada à advocacia, que foi aberta depois da aposentadoria do ministro José Coelho Ferreira. O Superior Tribunal Militar é formado por 15 ministros, sendo que 10 são necessariamente militares. Ela é a segunda mulher a assumir um cargo de ministra do STM em 217 anos de instituição. A primeira foi a ministra Maria Elizabeth Rocha, empossada em 2007 e atual presidente da Corte Militar. A presença feminina nos espaços de poder fortalece a legitimidade estatal, aprofunda a qualidade das decisões judiciais e humaniza as instituições ao enfatizar o projeto plural da existência. Advogada de formação e atuação, Verônica Abdala se especializou em direito penal econômico. A indicação dela para a vaga no STM teve um valor simbólico. Foi feita no Dia Internacional da Mulher pela Presidência da República, que participou da cerimônia juntamente com um vice. A posse ainda reuniu representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Uma boa noite para você.